Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta para a gente falar de um assunto super legal, Bitcoin e criptomoedas. A gente vem falando disso sobre os últimos meses, né, sobre as últimas semanas, porque é um tema que ficou quente pra caramba, né? Já vinha sendo cada vez mais discutido, principalmente no Brasil e principalmente agora no último mês. Foi algo que se destacou nas redes sociais, nos sites, notícias e tudo mais. E lógico que a gente não poderia deixar de cobrir isso aqui também. Por isso eu trouxe de volta o Safiri. Safiri participou com a gente da live sobre Bitcoin, escreveu newsletter também para vocês e agora a gente resolveu fazer mais uma minissérie aí de 2 vídeos exclusivos para os assinantes do InvestAE, para que vocês possam ainda tirar mais dúvidas e clarear mais assuntos que estejam ainda pairando no ar sobre o assunto de Bitcoin e de criptomoedas. Então o objetivo aqui é a gente voltar agora um pouquinho no tempo, ver o que aconteceu até agora, né? E depois falar um pouco mais sobre qual que é a nossa visão de futuro para tudo isso. Então se liga aí que vai ser bem legal essa live. Safiri, obrigado aí de novo, bem-vindo. Acho que eu não preciso dizer nada, né? O Safiri conhece pra caramba, vocês já perceberam isso. Então, Safiri, eu queria que a gente voltasse agora um pouco, né, para o dia 1º de agosto, né, e para os acontecimentos que a gente teve, final de julho, começo de agosto. Estava até falando com o André, que me parece que a pessoa que está chegando agora no assunto Bitcoin é que nem o cara que está chegando na 7ª temporada de Game of Thrones sem entender nada, assim. Muita coisa rolou. Então, também sinto muitas pessoas se perguntando e falando às vezes, putz, beleza, entendi essa ideia, mas caramba, o que aconteceu? Consegue explicar rapidinho assim, o que aconteceu então? Por que está se falando tanto assim de Bitcoin? Uhum. Primeiro a gente precisa entender da onde o Bitcoin surge, né? E aí, como a gente já falou no vídeo anterior, o Bitcoin é dinheiro controlado por software. O que aconteceu em 1º de agosto era a data limite para que a rede que processa as transações do Bitcoin passasse por uma atualização do software que permitisse que mais transações pudessem ser processadas a cada bloco, né? Existia uma limitação de 7 transações por segundo, vigente até então, e isso já está resolvido. E de lá até agora é notável a melhoria de performance da rede, e a rede continua performando, agora processando cada vez mais transações, o que era uma preocupação que existia até 1º de agosto. Porque existia uma série de riscos relativos a essa atualização do software, principalmente a possibilidade de você ter 2 versões não compatíveis e que, de certa forma, dividisse a capacidade de processamento que hoje está alocada no Bitcoin. Esse também é um risco que foi eliminado, de certa forma, depois de 1º de agosto. Existiu, sim, a divisão da rede, né? Se criou agora, existe uma versão alternativa do Bitcoin, chamada de Bitcoin Cash, a sigla BCH também é muito mencionada como denominação desse ativo, mas é uma rede que, apesar de ter dividido uma parte do poder de processamento, ela não está conseguindo atrair uma quantidade de mineradores a ponto de afetar a performance da rede principal do Bitcoin. Então, na prática é isso. O software precisou passar por uma atualização, essa atualização foi super bem sucedida, e aí o preço, né, como quase tudo no mercado, é o melhor sinal de como foi recebido por parte dos investidores. E o preço desde então não para de subir, e eu acredito fortemente que de agora em diante a gente esteja diante de um ativo que destravou o valor. Legal. E tende a ter valorizações ainda mais substanciais. Era um evento que os investidores já esperavam, né? Esperavam que ele acontecesse para depois, então a gente conseguir ter mais clareza no futuro. Exatamente. Legal. E tem esse negócio, né, que você falou, o software estava sendo atualizado. Né? Quando a gente pensa, e talvez seja esse o ponto que a galera fala, caramba, como assim, né? Só voltando um pouquinho, né, que o Bitcoin, quando a gente fala dele ou qualquer outra criptomoeda, fundamentalmente ele é um programa, né? Ele é um software. Às vezes é um pouco difícil a gente assimilar isso porque a gente pensa no dinheiro e está falando, como assim? O papel que eu uso lá dos reais ou dos dólares ele não é um software, né? Mas isso surgindo como um novo ativo financeiro, e a beleza de tudo isso está no fato da tecnologia ser super, apesar de complexa, ela ser super aplicável e ter, enfim, né, ganhos extraordinários. Então, basicamente, existia uma versão desse software que agora ela foi dividida em 2 formatos e essa divisão foi justamente porque as pessoas queriam melhorar essa versão desse software. Exatamente. Voltando ainda na questão do software, o Bitcoin ele é um software de código aberto, né? O que isso significa? Significa que toda e qualquer pessoa é capaz de propor uma melhoria para aquela versão do software ou criar a sua própria versão. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Isso era uma discussão que estava se arrastando há mais de 2 anos, né? Envolvendo a comunidade de desenvolvedores, os mineradores e as empresas do ecossistema.
Recentemente, esse ano, se chegou a um consenso em relação a como esse processo deveria ser conduzido, só que houve um grupo dissidente que, mesmo assim, que optou por não participar desse consenso e criou a sua própria versão. Então, esse processo que a gente viu agora com a criação do Bitcoin Cash, ele é uma possibilidade, eu diria até provável que a gente veja outras versões se baseando, né, no mesmo código-fonte do Bitcoin e propondo uma ou outra alteração ali e tentando gerar a sua própria rede de pagamentos, né? Então, eu acho que, na prática, o que a gente tem visto agora é o que se vê em qualquer modelo de negócio que é bem sucedido, né? Naturalmente, esse modelo de negócio começa a ser replicado e você tem concorrentes ali que se baseiam na ideia original. O Bitcoin Cash, no fim do dia, nada mais é do que isso, né? Uma derivação do Bitcoin, assim como as várias outras centenas de criptomoedas. O que ela tem como diferencial é que ela está nascendo já com uma marca, né? Que é a do Bitcoin, que já está aprovada aí desde 2009, mas ainda tendo que constituir a sua própria rede, né? Ainda hoje, a performance da rede do Bitcoin Cash não é a mais adequada, ela ainda tem pouca aceitação, né? São poucas as corretoras no mundo que já dão suporte para as negociações de Bitcoin Cash. Então, o que a gente tem aí é isso, é mais uma moeda complementar ao Bitcoin, na minha visão, né? Dentro desse ecossistema que se forma das moedas digitais, mais uma que surge, ela já nasce com um valor de mercado bastante significativo, né? O Bitcoin Cash, desde que foi emitido em 1º de agosto, sempre teve entre as 5 de maior valor de mercado, mas ainda muito, muito atrás do Bitcoin e eu diria até que atrás de outras moedas que têm um pouco mais de tempo de vigência. Mas aí quando acontece essa divisão, né? Então agora você tem Bitcoin e Bitcoin Cash. O fato de elas serem ainda parecidas faz com que o Bitcoin Cash possa canibalizar ou ser um concorrente do Bitcoin, ou eles seguem seus caminhos? Como que você está enxergando isso? Não, essa é uma possibilidade, mas de novo, né? O Bitcoin não é o sucesso que ele é hoje como um fenômeno instantâneo, né? Foram vários e vários anos e uma série de coisas aí, problemas também que foram contornados pela comunidade, até você chegar nesse efeito de rede que o Bitcoin tem hoje. O Bitcoin Cash está muito longe disso, porque um exemplo claro disso é que no Brasil hoje, acho que, se eu não me engano, só uma corretora dá suporte para o Bitcoin Cash das mais de 5 que a gente tem no país hoje. Também as principais corretoras do mundo ainda não se animaram a listar o Bitcoin Cash como uma alternativa. E também o Bitcoin Cash não tem, até onde eu tenho conhecimento, nenhum estabelecimento que aceite o Bitcoin Cash como meio de pagamento. Então o Bitcoin Cash ele é um projeto por hora. Eu acho que a gente precisa observar, eu acho que é um ativo que vale a pena ter no radar e acompanhar de perto, principalmente pelo fato dele ser ainda mais volátil que o Bitcoin, né? Como ele tem um market cap menor e ainda está iniciando a sua jornada, ele tem oscilações maiores, então tem definitivamente oportunidade gigante de curto prazo. Mas como utilização mesmo, pensando num ativo para encarteirar e carregar por um longo período de tempo, não me parece ser uma boa alternativa. E em contraponto a isso, o fato de ter acontecido uma divisão da rede e a performance da rede do Bitcoin não ter sofrido com isso, muito pelo contrário, e dessa atualização do software ter sido bem sucedida, elimina um dos principais riscos de curto prazo que o mercado estava sofrendo. Então, você tem aí uma complementariedade, eu acho, entre os dois ativos. Fora que, para os detentores de Bitcoin até 1º de agosto, né, foi uma notícia excelente, porque, no fundo, todo mundo acabou recebendo de graça, né, os Bitcoin Cash que foram gerados baseado no saldo que você tinha em Bitcoin até aquela data. Então, você, querendo ou não, muitos desses investidores estão optando por desinvestir Bitcoin Cash e aumentando suas posições em Bitcoin. Legal, então só esse ponto que você falou é legal, né? Então, a pessoa que tinha o Bitcoin, até o 1º de agosto, esse mesmo saldo foi replicado para o Bitcoin Cash. Primeiro a gente precisa rever um pouco o conceito de custódia, né? Tá. Isso aconteceu para todos os usuários que estavam em poder da sua própria chave privada, né? Seja em dispositivos de cold storage ou com, enfim, qualquer forma onde você tivesse o poder da sua chave privada. Ou então que o seu Bitcoin tivesse custodiado em uma corretora que deu suporte ao Bitcoin Cash. Nem todas fizeram isso. Então, de certa forma, o que a gente pode entender é que o Bitcoin Cash é uma espécie de dividendo, né? Ele foi distribuído, né, como contrapartida para os detentores do ativo original, no caso o Bitcoin. Legal. E tem uma outra coisa assim que eu até fico toda hora tentando entender cada vez melhor, mas eu sei, pelas perguntas que eu sempre recebo,
que parece não fazer sentido. Né? Que aquela coisa, tá, beleza, mas o Bitcoin ele não tem ninguém por cima dele, né? Ele não é regulado, ele é autorregulado. Isso está ligado a toda a infraestrutura e, enfim, toda a proposta da própria moeda. Mas daí você fala, beleza, mas para ocorrer esse fork, essa divisão, existia um consenso. Então, como que funciona isso? Quem que define esse consenso? É uma votação? Como é que ocorre isso? Como é que funciona? Você tem alguns mecanismos de tentar propor uma alteração no protocolo, né? Isso já foram feitas algumas alterações, sempre no sentido de melhorias incrementais no funcionamento. Isso acontece em qualquer software. No caso do Bitcoin, como é que funciona? Você não tem como impor nenhuma alteração, por melhor que ela for. Você pode estar muito convicto de que aquela alteração melhoraria a rede. Não importa, se você não conseguir convencer os mineradores, né, essencialmente, que são quem é o detentor do hardware que roda esse software, você não consegue colocar essa sua melhoria em curso. E foi esse processo que correu nos últimos 2 anos, né? Mineradores, desenvolvedores e as empresas do mercado discutindo e debatendo quais seriam os melhores caminhos para escalar o protocolo. E aí, naturalmente, você tem interesses divergentes aí, né? Os mineradores são mais resistentes a alterações no software, porque isso impacta diretamente a rentabilidade da atividade deles, que é o que recebe, né, as recompensas dos novos bitcoins gerados. Mas esse consenso se chegou, então você teve aí uma boa parte do poder de processamento sinalizando para essa nova versão do software, e isso agora possibilita que a rede funcione com mais performance e isso já tem se refletido no preço. Legal, até aproveitar um ponto que você falou agora e até para deixar mais claro, para quem chegou nesse vídeo agora e não acompanhou eventualmente os outros conteúdos que a gente teve. Também existe sempre muita confusão entre o minerador ou o minerar e o investir. Né? Então assim, vamos lá, eu comprei Bitcoin, Vinícius, eu não sou minerador, porque o ato de minerar é completamente diferente. Né? E nem preciso ser um minerador para investir em Bitcoins. Então, qual que e aí você falou da rentabilidade do minerador. Então, só para a gente dividir, assim, como que o investidor, a gente, né, compra e vende bitcoins e ganha dinheiro, de onde vem essa rentabilidade, e qual que é o outro lado para o minerador e por que existem interesses diferentes? Legal. Aí a gente tem que separar, como em outras indústrias, né, os consumidores e os produtores, né? E aí vamos na linha que é a que eu entendo que melhor encaixa para o Bitcoin, vamos entender isso como uma commodity. Então, quem é o minerador? O minerador ele é o produtor dessa commodity, tá? E como que ele produz isso, tá? Vamos pôr aspas nesse produz, porque na verdade o que ele está fazendo é processando as transações da rede e recebendo como recompensa os novos bitcoins que são gerados, né? Então, o que o minerador faz? O minerador faz investimento em hardware e tem um custo corrente de energia elétrica e manutenção e mão de obra para dar suporte para aquele data center dele que está processando essas transações em Bitcoin. Esse é o minerador. E do lado de cá a gente tem o investidor, que ele é o consumidor dessa commodity, ou então o especulador dessa commodity. Então o que o investidor lá de cá faz? Ele vai ao mercado e adquire essa commodity que foi produzida pelo minerador. Tá. Então aí, mesma coisa do produtor e um consumidor, sabe, uma fazenda, né? Sim. O cara está produzindo e tem uma forma de ganhar dinheiro, e que muitas vezes a forma de ganhar dinheiro, para ele aumentar a rentabilidade dele, eventualmente ele piora algo pro investidor ou pro consumidor. Legal. E aí então, quando você coloca essas decisões, né, enfim, essa questão do consenso que tem que se decidir, tá, vamos seguir por esse caminho. Então entram essas forças, entram os investidores de um lado falando, não, beleza, eu quero eventualmente que a rede fique mais rápida, porque precisa fazer transações mais rápidas. E às vezes o minerador vai falar, não, beleza, mas se ficar mais rápido eu ganho menos dinheiro. Exatamente. O que estava acontecendo até 1º de agosto? Quase todos os blocos das transações no Bitcoin estavam cheios, né? Por essa limitação das 7 transações por segundo. Blocos cheios, para o minerador, o que isso significa? Significa que você tem um pedágio que está lotado. E se você tem um pedágio que está lotado e a catraca daquele pedágio, né, a quantidade de carros que podem passar por aquele pedágio é limitada, naturalmente você vai usar disso em seu favor e vai subir o preço. E era isso que estava acontecendo na rede do Bitcoin. As taxas pagas para as transações serem processadas tinham crescido substancialmente porque estava batendo, né, dentro dessa limitação. Isso estava limitando a adoção, né, porque, por exemplo, um pagamento de menor valor
a taxa paga inibe, né? Dependendo, pode fazer com que seja menos atrativo usar Bitcoin do que um outro meio de pagamento. Mas ao mesmo tempo você tinha a rentabilidade dos mineradores aumentando. Então o que se chegou nesse consenso foi um equilíbrio para continuar tornando a atividade de mineração atrativa, né, com essa nova versão do software, e ao mesmo tempo permitir que mais transações sejam processadas na rede. Tá. E aí você falou que esses blocos eles já estão praticamente cheios, então a capacidade disso já estava bem lotada. E aí você vê que quando se decide por esse novo caminho, né, então de melhorar essa infraestrutura, isso era realmente essencial para que a adoção disso aumentasse, porque eu ainda vejo que, enfim, principalmente no Brasil, a adoção é muito baixa e para a gente caminhar a longo prazo, para isso se valorizar e ser cada vez mais aceito, vai ter um volume muito maior de dinheiro e de transações entrando. Então, assim, existiria outro caminho, se você não mudasse o tamanho desses blocos, o tamanho dessa infraestrutura, daria para você escalar a esse ponto ou assim, a única solução era essa? O protocolo estava virando um gargalo mesmo para o crescimento, né? Eu não tenho dúvida de que se o Bitcoin quer ser uma rede de pagamento global, ele definitivamente precisava passar por essa atualização de software. E agora a ativação do Segwit também abre uma outra possibilidade, que são as chamadas sidechains, tá? É um pouco técnico, eu vou tentar traduzir isso numa analogia um pouco mais simples. A gente pode entender que o protocolo do Bitcoin até 1º de agosto, ele era um ônibus lotado que passava por um único corredor. Mas ele era lotado, ele passava por um único corredor. Com a ativação do Segwit, você pode criar outros canais de pagamento. Então você tem formas agora de utilizar a capacidade de processamento da rede do Bitcoin, só que sem congestionar o canal principal. Isso são as sidechains. Então isso tende também a ter um desdobramento do ponto de vista de novas soluções e novos produtos que devem ser lançados aí de agora em diante, que vai gerar ainda mais valor para o Bitcoin. Então são atualizações que eram necessárias, né? A tecnologia, principalmente com o desenvolvimento dos outros blockchains, e aí o Ethereum notadamente e outros que têm surgido aí nos últimos meses, tinham mostrado que se o Bitcoin não se movimentasse, talvez ele fosse perdendo relevância. Então, agora, a análise geral do mercado é que tem um otimismo maior em relação ao Bitcoin, porque agora o protocolo vai poder, além de processar as transações que ele já fazia com mais eficiência, num custo menor, também a aplicação de outras aplicações mais sofisticadas, né, e rodar smart contracts e coisas do gênero, até agora através dessa nova atualização. Legal. E tem até um negócio, eu lembro, a gente comentou algo parecido na live que a gente fez, que era, no final das contas, ainda muitas pessoas acham que a valorização do Bitcoin, ou assim, ganhar dinheiro com Bitcoin é puramente especulativo ou sorte. Só que no final das contas existem elementos qualitativos e quantitativos que falam, isso aqui vale a pena receber um investimento. E essa para mim é uma demonstração de que se o preço do Bitcoin está subindo justamente porque existiu alguma alteração real nele, é porque ele é fundamentalmente um ativo que tem capacidade de se valorizar. Né? Não é simplesmente, o preço... Eu consigo explicar porque o preço dele está subindo agora. Né? E da mesma forma que ele ficou ainda travado até então, até acontecer esse fork, porque eu precisava que o Bitcoin se provasse como realmente algo que vai valer a pena. Aqui no final das contas, quando a gente pensa nos investimentos, eu estou fazendo essa pergunta, né? Esse investimento ele faz algum sentido? Ele vale a pena? Né? Porque senão aí eu não tenho mais onde me ancorar para dizer realmente qual que é o preço dessas coisas. O que o Bitcoin estava passando era um desafio de governança, né? Se a gente for fazer uma analogia com ativos tradicionais. O que existia ali era, quem que no fim do dia vai ter mais poder político no funcionamento disso? Óbvio, isso não é da natureza do Bitcoin, mas como a interação humana acabou tornando isso. Então, de um lado, você tinha o poder político dos desenvolvedores, que são os caras que constroem o código e que propõem as alterações, e do outro lado, você tinha o poder político dos mineradores, que no fim são os capitalistas, né? Os caras que estão aportando e mobilizando capital em torno disso. E a boa notícia é que aparentemente se chegou num bom arranjo. E aí, como em outros ativos, quando você tem situações parecidas com essa, depois da questão resolvida, você tende a ter uma reação positiva do mercado, é a mesma coisa que a gente tem visto agora no Bitcoin. E aí tem uma outra coisa que a gente precisa colocar no contexto, né?
que é o fato, assim, o mundo está inundado de liquidez, né? Todos os ativos dos mais variados mercados têm subido muito fortemente. Então, agora com esse viés de incerteza que estava girando em torno do Bitcoin nos últimos meses resolvido, a tendência é que parte dessa liquidez migre marginalmente para ativos mais arriscados. E aí, por N razões que a gente pode discutir, o Bitcoin se mostra uma alternativa, sim, muito atrativa. Legal. E também, assim, então, quando a gente para olhar, beleza, aconteceu um evento agora que fez essa alteração do próprio Bitcoin e acabou gerando outra moeda também, que era um evento necessário para que ele continuasse caminhando. E como a gente está falando agora de criptomoedas no geral, né? Então existem outras moedas digitais como o Bitcoin, outras reservas de valor com outros nomes também que aplicam esse tipo de tecnologia. Esse tipo de vamos parar, vamos pensar e agora o que a gente faz? Esse fork, ele já aconteceu também em outras situações, certo? Uhum. Qual que seria uma outra assim, notável ali que a gente consiga comparar e mostrar também que foi um outro momento de beleza, vamos parar e tomar uma decisão de qual caminho seguir? O Ethereum passou por isso no ano passado, né? Eles tiveram que fazer uma divisão da rede por um problema que eles tiveram com uma iniciativa chamada DAO. E a partir dali também a rede se dividiu. Hoje você tem o Ethereum Classic e você tem o Ethereum. Ambos são códigos muito similares, né? Com alterações muito pequenas entre uma e outra. Só que o Ethereum, enquanto o Ethereum é a segunda moeda digital em relevância, né, um market cap superior aos 25 milhões de dólares, o Ethereum Classic vale uma fração disso. Então essa também é uma tendência que tende a se reproduzir na relação Bitcoin e Bitcoin Cash. Bitcoin Cash hoje vale um pouco menos de 10% do que uma unidade de Bitcoin. Uhum. E aí então, que eu falo também do ponto de vista de pessoas que começaram a olhar para esse assunto todo há pouco tempo, né? E às vezes quando a gente olha, pô, caramba, isso tudo que aconteceu parecia muito, muito estranho. Mas é possível a gente começar a ver mais ocasiões como essa acontecendo, mais momentos de decisão com Bitcoin, com Ethereum, com outras moedas? Sim, essa que é a diferença de consenso para a maioria, né? Essa que é a questão. Sempre que você não adere a um consenso, no caso das cryptocurrencies, não quer dizer que você esteja fora do jogo. Você pode simplesmente propor a sua própria versão da rede, né? E aí todo mundo que entrar em consenso com as condições que você está propondo, forma com você essa nova rede. Você não é obrigado a conviver com regras com as quais você não compactua. Essa é uma grande diferença e uma das grandes virtudes das cryptocurrencies. Mas aí você enxerga que isso de alguma forma poderia... beleza, agora vamos começar a fazer fork atrás de fork no Bitcoin, criar várias moedas e de uma certa forma pulverizar o poder que o Bitcoin por si só tem? Então, eu acho que não. Assim, é uma possibilidade e eu acho que esse tipo de problema que a gente teve agora, problema não, né? Esse tipo de evento que a gente teve agora deve se repetir. Mas eu não vejo isso necessariamente como um problema, porque o Bitcoin tem características únicas e específicas que fazem com que, no entendimento macro do universo das moedas digitais, ele seja o ativo de referência por muito tempo ainda. O Bitcoin Cash nada mais é do que uma cópia do Bitcoin, só que uma cópia que não carrega consigo o poder de mineração alocado, o nível de aceitação, o grau de awareness que já existe hoje em torno do ativo. Então, é uma alternativa, tem potencial, deve encontrar aí alguma aplicação, mas é uma alternativa. Da mesma forma como você não compra um produto copiado com a expectativa que ele tenha uma performance igual à do original, a expectativa às vezes a gente até tem, né? Mas a gente sabe que a gente está comprando algo copiado, né? E que se o custo daquilo, o custo de aquisição daquilo for uma fração do original, é um pouco de ingenuidade achar que você pode ter o mesmo nível de expectativa. Então o Bitcoin Cash nada mais é do que isso, tá? Tá tendo muita brincadeira nos fóruns e entre o pessoal do mercado, mas para mim ele não é nada mais fácil do que um Bitcoin Ting Ling, uma versão da Santa Efigênia. Legal, e aí aproveitando, beleza, e se agora eu tenho Bitcoin Cash, ou sei lá, você tinha Bitcoin Cash, o que eu faço? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vendi os meus, eu não acredito no potencial de curto prazo e como o Bitcoin está num viés interessante de valorização, eu optei por fazer a troca. Que até você vende o Bitcoin Cash e coloca em Bitcoin, né? Sim, você pode trocar, você pode vender o seu Bitcoin Cash numa corretora que dê suporte e trocar por dinheiro ou trocar por qualquer outro ativo digital. Legal.
E aí, para a gente encerrar, já quero fazer o link para o próximo vídeo que a galera vai receber. Tá, beleza. Então aconteceu isso. A gente pode sim esperar outros eventos como o Fork acontecendo nos próximos meses. Podemos também esperar... Não para os próximos meses. Mas para o futuro. Para o futuro. O que vai acontecer em novembro agora é uma outra atualização no protocolo do Bitcoin principal. Que é diferente do que aconteceu agora. O que aconteceu agora foi o seguinte, o acordo, o consenso que se chegou foi de que essa atualização se daria em 2 fases. Então, essa primeira fase agora, que era definitivamente a mais importante e a mais crítica, foi bem sucedida. Em novembro, tem uma nova atualização, ampliando o tamanho do bloco de 1 mega para 2 mega, e permitindo que ainda mais transações aconteçam. Mas, com essa atualização prévia que foi ativada agora, a gente já tem quase todos os riscos relacionados a isso mitigados. Tá, beleza. Então, vai se completar um processo, mas que boa parte do que era para acontecer já foi incorporado aqui. Exatamente. Legal. Mas aí, só voltando então para a pergunta, se eventos como esse voltarem a acontecer, ou enfim, né? Aí falando de futuro, que é o tema do nosso próximo vídeo, pode ser evento como o Fork acontecendo de novo, ou como grandes empresas começando a adotar em massa, enfim, governos e tudo mais, esses podem ser novos gatilhos para a valorização das moedas, né? Então, o fork, ele depende se ele vai ter um efeito positivo ou negativo, depende de como o processo vai se dar, né? Então, no caso do Bitcoin, como tudo correu bem, o efeito foi positivo. A recomendação que eu dou, e aí para quem está chegando nesse mercado agora, à medida que você vai tendo posições maiores em moedas digitais, que você vai entendendo um pouco melhor os dispositivos de cold storage e as formas de você custodiar isso. Tá, o cold storage é eu não deixar os meus bitcoins, as minhas moedas, por exemplo, na corretora. Exatamente. Você pode ter isso num aplicativo de celular simples ou então nas formas mais recomendadas, que são gadgets específicos que fazem isso. A gente tem 2 principais fabricantes aí, é um dos temas que a gente vai tratar aí nos próximos vídeos. Porque quando você tem isso, você tem a garantia de que você é o seu próprio banco, de que você está custodiando os seus próprios recursos, e isso, no fim das contas, é o grande diferencial de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Ao contrário de uma ação que você não pode custodiar na sua casa, ou do seu dinheiro, que não é seguro você ter todo ele em casa, no caso do Bitcoin, sim, né? Como a gente está falando de dinheiro em forma de dado, e dado você pode sim armazenar, a gente tem hoje dispositivos que estão cada vez mais simples de serem utilizados, que permitem com que você sempre tenha o poder das suas moedas digitais, seja ela Bitcoin ou qualquer uma das outras que estão no mercado hoje. Legal. Então, acho que, galera, peguem esse recado, né? Conforme agora as pessoas vão começando a investir, né? E se você vai começar agora a entrar cada vez mais nesse mercado, busque sempre as formas de você também estar mais no controle e também entender mais aquilo que está acontecendo. Os nossos vídeos são para isso também, né? Para dar esse suporte para que você consiga cada vez mais estar tranquilão nesse mercado, entender como funciona o Bitcoin, como funcionam as outras moedas. Vamos encerrando por aqui, Safiri. A gente tem um próximo vídeo, né, que você recebe em breve, falando sobre o futuro dessas moedas, o que a gente pode esperar sobre o Bitcoin nos próximos meses. E aí eu deixo você ansioso para o próximo vídeo, a gente se vê lá. Valeu, Safiri, até a próxima. Obrigado, Vinícius.